Oi, gente, boa tarde. E aí, Oi, oi, boa tarde. Enquanto a gente está esperando o professor chegar para começar a problematização, vocês assistiram aquele vídeo que a Ana Maria passou? da Assisti obesidade aquele Obesidade infantil, né? Infantil. Isso, muito além do peso, aquele documentário. Gostaram? É massa. Gostei. E foi até bom, porque a gente conseguiu relacionar um pouquinho, né? Com o que a gente tinha visto nas tutorias. Um pouquinho, assim, fora do que a gente tinha visto, porque a gente tava vendo bastante, assim, com os adultos. Mas, assim, observar também a nuance em crianças, não é isso? E em como afeta, e como, assim, é além da obesidade, mas também, assim, tem todo o valor da sociedade, de como as crianças se sentem, enfim, bem complexozinho. Eu achei, pelo E não menos. só isso, né? Enfim, ao longo de toda essa história, a gente passou aí, principalmente nos últimos 30 anos, por uma mudança no estilo de vida altíssimo. Então, toda a questão cosmopolita, de chegada das cidades, alimentos industrializados, como tudo isso alterou o estilo de vida das pessoas, né? Então, as pessoas estão cada vez comendo mais alimentos menos saudáveis. E aí, voltando à parte da tutoria. Então, dislipidemias, aí entra com toda aquela questão que está muito relacionada com hábitos comportamentais. E a obesidade é o centro disso, né? E quando a gente pensa também que os alimentos gordurosos industrializados eles são mais práticos, a gente que tem uma vida muito corrida, que quase não tem tempo de almoçar direito. Então, fazer um almoço, uma comida mais saudável, que é uma coisa que demanda muito tempo, é muito mais prático a gente comprar uma comida que vem pronta, mas que não necessariamente vai ser o melhor para a gente. E isso é uma coisa que vem acontecendo mundialmente. Então, com o tempo, a gente vai só consumindo mais gordura e mais coisas que não fazem bem para o nosso corpo, e acaba também essa questão da obesidade. Isso entra não só com a gente, mas também com o público infantil, que é uma coisa que a gente vê que está crescendo bastante. Olha, e assim também, quando a gente para pensar na questão de que às vezes as pessoas comem, mas elas não sabem realmente o que é que elas estão comendo. Exemplo, é muito fácil eu chegar assim no supermercado, eu ver ali um pacote de salgadinho e dizer assim, ah, é feito de milho. No rótulo tem assim, bem grande, 0% gorduras trans. E aí você fala assim, ah, não, então tá ótimo, né? É feito de milho, 0% de gorduras trans. Tem até aqueles, um da Lay's que faz assim, que a batata, o processo da batata dela ser frita em 48 horas. Aí você já pensa, ah, é uma coisa mais fresca, tá ok, tá ok para eu consumir. E aí quando você vai olhar, assim, naquela tabelinha bem pequenininha que eles colocam ali atrás, no rótulo, que é pra... Só que vai ler mesmo assim, quem tá passando, quem tem alguma dieta, ou quem já passou pelo médico e é recomendado, de fato, a olhar, ver questão de sódio, ver questão de gordura, disso e daquilo. Assim, então, assim, às vezes as pessoas elas ingerem, mas elas não têm tanta consciência sobre o que é que tá por trás daquilo, o que é que tá por trás daquela propaganda, que é bem bonitinha, bem assim, estamos, estamos 100% livres de qualquer coisa que vale fazer mal, mas não é bem assim. E até no próprio documentário mostra isso, porque ela tem uma parte até que ela pega assim um pacote de batatinha mesmo, batatinha frita, eu acho. E aí fala assim, ó, você acha que isso aqui tem gordura? Aí as pessoas dizem, não, acho que não. Porque, né, gordura é o que eu como o quê? Em carne, é aquele óleo que eu vejo, é aquele negócio que eu sinto mesmo, aquele aspecto mais gorduroso. E aí quando mostra num copo a quantidade de óleo que tem ali, as pessoas ficam, eita, não sabia. Numa Coca-Cola, que mostra a quantidade de açúcar mesmo que tem, as pessoas ficam, eita, eu não sabia disso. Então, assim, a questão do que é mais prático, mas, assim, até que ponto a gente sabe o que a gente está ingerindo. Porque sabe que é mais rápido, sabe que, em compensação, assim, há um tempo mesmo de preparo, porque se eu troco mesmo a minha alimentação por um pacote de batatinha, por um fast food, eu sei que vai ser mais rápido, vai ser mais produtivo. Mas assim, até que ponto? E até que ponto isso faz bem para a minha saúde? E principalmente quando a gente pensa em uma criança, né? Relacionando assim a obesidade infantil. Porque é uma criança que ela vai estar ali nos estágios de desenvolvimento dela. Então, assim, ela precisa de todas as formas de nutrientes. Então, será que aquele pacote de batatinha, de salgadinho, daquele bolinho que vem de chocolate, será que aquilo ali vai estar suplementando da forma como deveria? Naquela alimentação que ela deveria ter todos aqueles nutrientes, será que vai ter mesmo? Porque é muito fácil ter uma embalagenzinha coloridinha, dizer que é livre disso e daquilo, e no final não sei.
Pois é, e entra também na questão da diferença de valores que a gente vê entre um alimento que é saudável e um alimento que não é saudável. Quando a gente pensa que o Brasil é um país muito desigual, que a gente tem pessoas com muito dinheiro e pessoas com muito pouco dinheiro, isso reflete também na situação alimentar delas, que é uma coisa que a gente viu bastante no primeiro período, que a saúde, ela não é só uma doença, ela não é a falta de doença. E também é quando a gente pensa na questão da diferença de valores entre um alimento saudável e não saudável. Quando a gente vê que o Brasil é um país muito grande e também muito desigual, que tem pessoas com muito dinheiro e outras com muito pouco dinheiro, isso também vai refletir na educação alimentar que elas têm. Quando a gente vê que uma coisa que a gente viu bastante no primeiro período é que a saúde não é só a ausência de doenças, mas ela é multifatorial. E um desses fatores é a alimentação. Então, quando a gente tem pessoas que elas não conseguem comprar uma fruta, não conseguem fazer um exercício físico, não conseguem ter um alimento mais saudável, isso interfere bastante na saúde delas. Então, às vezes, vale mais a pena, por exemplo, eu comprar um saquinho, um pozinho de suco, que é menos de R$ 1, do que eu ter que comprar R$ 5 de fruta, e isso vai dar um gasto muito maior para mim, porque é uma coisa que eu teria que comer todo dia, mas que no final do mês não tem como eu pagar por isso, porque eu não recebo o suficiente para isso. E juntando um pouquinho essas duas visões que vocês trouxeram, a gente tem alinhado a isso toda a questão, novamente voltando à mudança do estilo de vida que a gente teve há 30 anos, alinhada à questão do próprio sistema que a gente vive, o sistema capitalista, onde as empresas elas estão, de qualquer forma, preocupadas em vender. Então, no documentário, a Ana até pegou isso um pouquinho, tem toda aquela questão das embalagens coloridinhas, então você vê o bolinho balduco do Bob Esponja, é o Salgadinho Cheetos dos Vingadores, é o McLanche Feliz, que aí tem toda aquela questão do brinquedinho, que é justamente dos filmes que estão passando no cinema ou de uma coisa que está super em alta. Então, a criança e o ser humano em geral vai associar aquilo dali com alguma coisa boa. Né? O fato da Coca-Cola, tá na própria propaganda da Coca-Cola, ela está muito atrelada à questão daquilo dali ser uma felicidade. Ou, por exemplo, nos anos 90 tinha aquela propaganda do compre batom, compre batom, compre batom. Então, toda essa questão da publicidade, como ela se atrela de uma forma com que você se sinta influenciado em comprar aquilo dali a uma coisa mais saudável. E também é importante a gente salientar que o mercado ele vai sempre fazer o que é melhor para ele. Então, produzir um alimento industrializado transgênico, cheio de processos ali no meio, isso barateia o custo. Então é mais interessante de que você venda um alimento industrializado do que um orgânico. Você barateia o custo, aumenta a produção e diminui o tempo de preparação, aumenta a validade. Aí a gente entra em gorduras trans, gorduras saturadas, que resistem durante mais tempo, mas fazem muito mal à saúde. Então, a forma como o mercado ele vai manutenir essas doenças, e a obesidade acima de todas, porque uma pessoa obesa, ela é escrava daquilo do que ela come. E se o que ela come é industrializado, isso faz bem para o mercado. Então, de toda forma, um processo muito maior do que só uma escolha da pessoa, ou o fato dela não conseguir comprar aquilo dali. O próprio sistema faz com que ela prefira comprar aquilo dali a outra coisa. E aí a gente já coloca a questão do senso crítico, né? Então, o fato do sistema também fazer com que a gente esteja sempre alienado naquilo dali. Então, você sair desse quadrado e você, vou atrás de um produto mais orgânico, de qualquer forma você está ali fugindo da indústria, você está indo contra o agronegócio, você está indo contra o financiamento que o governo faz com essas indústrias estrangeiras que vêm aqui no país para conseguir vender seus produtos a troco de nada. Então, é todo um maquinário que faz com que toda essa visão a você preferir alimentos é, pobres nutricionalmente a alimentos melhores, vamos dizer assim, aconteça, né? Então é mais uma faceta que envolve a obesidade quando a gente trata de crianças que conseguem aí influenciar muito mais, vamos dizer, os seus pais, os seus tios, a comprar aquilo dali, isso daí aumenta ainda mais. É verdade. E quando a gente olha assim também a questão dos pais, em relação às crianças, a gente precisa ver que, assim, os pais, eles são as pessoas que mantêm a alimentação do filho, querendo ou não.
Então, assim, a questão não de culpabilização, de dizer assim, porque a criança está obesa, então a culpa é do pai, dos pais, né, na verdade. Mas também, assim, uma questão de educação, de você ter aquele contato, você, principalmente como profissional de saúde, e na atenção básica também, que é onde, digamos, a gente teria, assim, um maior contato, assim, com a estratégia da família, né? A gente ter esse contato ali com os pais e fazer essa questão da educação. Porque, às vezes, até logo no começozinho do vídeo, do documentário, tem até aquela cena da criança, era um menino, que ele pedia, que ele queria comer salgadinho. Aí a mãe dizia assim, olha, tome aqui uma fruta, uma maçã. Aí ele ficava, não, não quero. Aí ele chorava, ele se jogava no chão, ele gritava. E aí a mãe chegava e dizia assim, ó, tá vendo, ele não quer, não posso fazer nada. E aí ia e ofertava aquela comida. E é o que a gente percebe também, assim, em criança, mas também quando a gente observa, assim, às vezes o bebê, sabe? Porque, digamos, tem um papelzinho de chocolate. Tem que ter um chocolate. Aí a criança quer brincar com aquele chocolate, porque ela vê aquele papelzinho ali todo bonitinho. Aí, tipo, o tio acha engraçadinho, a mãe acha engraçadinho, o pai acha engraçadinho, e fala assim, eita, olha isso. Ele tá querendo comer chocolate. Aí vai, tira e oferece o chocolate. Então, assim, às vezes é a questão da oferta e de você saber lidar com o seu filho e colocar ali na balança, tipo assim, ó, isso aqui vai fazer mal. Então, se eu tenho a oportunidade de conseguir ofertar uma outra coisa que não faça tão mal, para que que eu vou ofertar aquilo ali? E saber lidar com isso, porque criança tem frustração. Criança, quando a gente não faz o que ela quer, ela grita, ela chora, ela se joga no chão, ela faz isso, ela faz aquilo. Sendo que também precisa que o pai seja um mediador. E até uma parte bem interessante que eu vi no vídeo era que acho que era um nutricionista, que ele até falava assim, a criança, às vezes, ela não sabe o que é bom para ela. Então, assim, ela quer o que ela vê na televisão, ela quer o que os amigos dela dizem que é bom, ela quer isso, ela quer aquilo. Mas precisa que haja esse mediador. E esse mediador a gente só consegue ter, assim, de uma forma efetiva, se houver justamente essa educação. A gente fala assim de criança também, mas quando a gente pensa, até em Piesque mesmo, quando a gente tá por ali, que às vezes aparece assim, um bebê acima do peso ideal para ele. E aí, quando a gente pergunta o que é, faz assim, ah, não, é porque ele come muito, e aí eu coloco mucilon no leite dele, um espessantezinho, porque ele fica com muita fome. Sendo que assim, é a forma do manejo. É aquela história. Quando a gente pensa em bebê, né? Bebê é guloso, bebê ele come demais. Então, assim, a gente precisa ter esse mediar, sabe? Às vezes você oferta ali, mas o bebê ele tá comendo, ele já tá cheinho, mas ele continua comendo porque você oferta. Então, assim, às vezes as mães não têm, assim, esse conhecimento. Acha que tá dando porque realmente o filho quer, tipo, oferta, quer, ele come, então é porque ele estava com fome. Mas às vezes não é necessariamente nessa linha de raciocínio. E aí ela só percebe que não é nessa linha de raciocínio quando a gente vai lá, conversa, orienta, diz assim, ó, não é bem assim. Quando ele tiver com fome mesmo, ele vai chorar. E aí ele vai pedir por essa comida. Então, essa questão mesmo da gente como profissional de saúde, em questão de educação constante em saúde também, em orientar, sabe? Porque às vezes o que falta mesmo é uma orientação. É dizer assim, ó, mãe, pai, você é um mediador e você é responsável pela nutrição e pela alimentação do seu filho. Então, assim, se ele só tá comendo biscoito recheado, só tá comendo, só tá tomando Coca-Cola, só tá tomando isso, só tá tomando aquilo, então a gente precisa de mediador. A gente precisa que sejam ofertadas outras coisas também. Ah, porque ele não quer. Ah, porque ele não come. Às vezes é muito fácil a gente escutar isso também em consulta de puericultura, né? Assim, na introdução alimentar, assim, introduz o bebezinho e faz, ah, não gosto, então vou parar de dar. Então, é aquela coisa do habituar o paladar mesmo. Assim, a criancinha, ela precisa ser ofertada ali pelo menos 10 vezes até saber de fato que ela não gosta. Então, se já começa desde cedo, não tem essa introdução alimentar de uma forma efetiva, quando a gente encontra essa criança ali com seus 6, 7, 8 anos, a gente já percebe um problema que foi criado ali desde o iniciozinho. Então, assim,
essa questão de ter o pai como mediador, o pai e a mãe como mediador, de tê-los ali cientes do que eles estão fazendo e cientes de que eles podem ter essa questão dessa mudança, também é muito importante. Porque a criança, ela não está ali sozinha. E mesmo que ela, enfim, ela chegue nesse quadro de obesidade, se a gente quiser reverter, a gente também vai precisar da ajuda dos pais. Então, assim, é uma coisa que precisa estar aliada, né? Tanto a criança, os pais, e eles estarem cientes, saberem o que devem fazer e por aí indo. Então, acho assim que o nosso papel, de fato, é a questão da informação, é a questão do dizer, é a questão do ensinar mesmo, assim. E é interessante que essa educação ela continua inclusive nas escolas, né? Porque quando a gente pensa que a criança ela vai passar uma boa parte do dia dela na escola, não adianta ela ficar lá com a alimentação que não seja balanceada. Então, quando a gente pensa na trazer nutricionistas para a escola, que monte um prato que seja suficiente para alimentar, suprir energeticamente a criança, mas também para ajudar no desenvolvimento dela, é uma coisa muito importante. E essa educação ela também pode ser vista de dois jeitos. Então, tem a educação na hora de comer, na praça de alimentação, mas também na sala de aula. Ela aprender que aquilo ali é ruim, faz mal, não é saudável, e tem outras opções que ela pode substituindo, que vai ser melhor para ela, que é como tu disse, é um processo de educação constantemente. Então, a gente tem que começar desde lá na cultura, na puericultura, até a escola, e é uma coisa que a gente vai levando durante toda a vida. Se a gente for trabalhando isso de pouquinho em pouquinho, vai entrando na cabeça da criança e ela vai entendendo o que é melhor para ela e pode até ajudar os pais nisso, porque quando a gente olha, a gente tem uma sociedade muito diferente da que a gente viveu na geração passada e na outra geração. Então, os nossos avós, eles comeram de uma forma muito diferente da gente. Então, a gente tem que analisar essa mudança que foi falada por Tiago lá no comecinho, de uma forma que dê para a gente trabalhar em cima dela e a gente vai melhorando para que fique de uma maneira saudável e que contemple tudo que a criança precisa. E também um aspecto muito que eu achei muito interessante no documentário é quando ele fala da educação física na escola, porque o menino lá ele diz que até tem só 15 minutos de aula por semana e são 15 minutos de aula teórica. Então, quando a gente vê que nesse século a gente tem a tecnologia aumentando e o contato com a tecnologia aumentado, então a gente vê muitas crianças que passam muito mais tempo no computador, vem no vídeo, vem no filme, na frente da televisão, do que, por exemplo, correndo na rua, que era uma coisa que a gente era mais acostumado, a gente percebe o quanto isso impacta na saúde dela. Então, a escola, que é um lugar que ela teria um contato com o exercício físico através da educação física, de uma maneira que seria bom para a saúde dela e também seria um momento lúdico para ela se divertir, interagir com outros momentos, com as outras pessoas, a gente vê que está tendo uma falta disso. Então, às vezes, por falta de infraestrutura, por não ter um professor, ou até por eles, como, por exemplo, só 15 minutos de aula de educação física. Então, eles colocam lá a grade horária para dizer que está tendo, mas não tem uma coisa efetiva. E como eu queria pegar mais numa parte um pouco mais subjetiva, agora que tu falasse dessa parte das crianças e toda essa estrutura que tem que ter ao redor dela, para que ela entenda realmente o hábito saudável e tudo mais, e como o fato dela não ter esses hábitos, mesmo que ela não saiba da importância deles, e ela se tornar uma criança cheinha, uma criança gorda, uma criança obesa, como isso afeta a autoestima dela e a relação que ela tem com as outras pessoas. Então, se eu não me engano, o mesmo Pirrainha lá do documentário, o mesmo Pirrainha que tinha aula teórica, ele era um que era bem sozinho. Não sei se é o mesmo, não me lembro exatamente, mas eu creio que seja que era um que tinha até um cabelinhozinho de coinha, que andava de casaquinho, um óculos quadradinho. Que ele era um ótimo aluno, segundo a mãe, porém ele era muito sozinho e que ele tinha muita vergonha de si mesmo, tinha muita vergonha do corpo, e devido a isso ele não conseguia estabelecer suas relações sociais de uma forma adequada, né? E a sociabilidade, a socialização para a criança ela é muito importante, porque é justamente nessa fase que a gente começa a desenvolver quem nós somos e quem nós iremos ser para as outras pessoas. E você ser prejudicado nesse processo por um corpo que você não queria ter, por hábitos alimentares que você não cultiva, é um motivo muito banal para uma consequência tão grande. Sabe? Então isso daí inflige mais ainda as relações sociais. E não só nas crianças, nos adultos também, e sobretudo, porque a mesma criança que começava, que era gordinha lá na infância,
é um adulto obeso lá na frente, que vai ter os mesmos problemas daquela criancinha, a mesma dificuldade de autoestima, a mesma dificuldade de estabelecer relações sociais. E muitas vezes não somente por causa de péssimos hábitos alimentares, vamos dizer assim, mas também a gente sabe, e a gente está estudando isso, sobre problemas metabólicos que faz com que as pessoas não engordem de propósito. Então, na saúde é necessário que a gente não só tenha essa educação no sentido de hábitos alimentares, mas que também a gente saiba tratar quando o problema ele for maior, quando o problema ele não se restringir somente a uma questão comportamental, mas aí entra genética, entra metabolismo e, e tudo mais. E também, justamente nesse ponto, salientar, por exemplo, que você ser uma pessoa que não necessariamente está dentro dos padrões de beleza faz com que você não seja saudável. Eu tiro por mim, assim, por exemplo, eu era a criança que ninguém tinha inveja, que levava para o colégio maçã com água, quando se muito era um suco, sem açúcar. Então, nunca fui a criança que, toma aí R$ 2, R$ 3, na época era R$ 2, R$ 3, você comprava um salgado, um doce e um refrigerante. Hoje em dia, isso não existe. Mas de comprar o pastel e o refrigerante pitolinha. Nunca fui essa criança. Era uma vez e nunca que isso acontecia. E eu era uma criança. Eu não fui uma criança gorda, mas eu não era uma criança magra. Eu era cheinho. E isso não estava diretamente associado aos meus hábitos alimentares. E o mesmo pode acontecer quando você é adulto. Você não manter hábitos, maus hábitos, mas você não está necessariamente dentro do padrão de beleza, que também é um padrão irreal hoje em dia e que não necessariamente está atrelado a você ter hábitos, e você ser saudável como um todo. Então, toda essa questão da obesidade, dos hábitos alimentares, tudo isso afeta a criança de uma forma muito incisiva. O rendimento dela na sociedade, o rendimento escolar dela. E isso daí também atingir os adultos mais para frente e gera uma sociedade doente como um todo. Ô, gente, o professor mandou mensagem, ele disse que estava com problema de conexão, mas que já entrava. Mas enfim, foi ótimo falar com vocês sobre o documentário. Eu não tinha percebido umas coisas que vocês falaram. E eu estou ansioso para ver o que o restante da turma vai dizer. Gostei, Até gostei. lá vamos se adiantar aqui que eu ainda estou com 6 estudos dirigidos para fazer, então é complicado. Tá bom, minha gente. Tem que postar no AVA, né? É. Então, é isso aí. Enfim, valeu, beijos. Até daqui a Tchau. pouco.